Bom dia, pessoal. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do professor Daniel para falar um pouquinho das ciências farmacêuticas e mais especificamente da profissão farmacêutica atualmente. E em conversas, acabamos por definir de convidar colegas, que tenham em comum a formação que vocês estão tendo, e é um momento bastante peculiar, bastante particular. Então eu vou misturar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouco da minha formação e da minha carreira, e lembrando que esse momento é um momento de reflexão que, na realidade, é um momento de transformação de todas as profissões. Eu sou farmacêutico de formação, eu me formei em 2002 pela Universidade Federal de Alfenas como farmacêutico, e logo em sequência eu optei por iniciar minha carreira como professor substituto na área de Física Aplicada à Farmácia, num currículo que era bastante diferenciado em relação ao de vocês. A gente tinha algumas disciplinas não foram mantidas, outras foram unificadas, algumas foram desmembradas. Então vocês vivenciam hoje um currículo bastante diferente do nosso naquele momento, obviamente fruto da evolução da própria ciência farmacêutica e do mercado de trabalho, mas naquele momento, para mim, foi bastante natural buscar a carreira docente, uma vez que desde o segundo período da faculdade eu já me envolvi como voluntário nas atividades de iniciação científica e literalmente fui até o final. Então eu participei de 3 iniciações científicas diferentes, algumas na área de microbiologia e biologia molecular, na parte de genética de micro-organismos, porém a minha primeira iniciação científica propriamente dita como bolsista foi na área de química analítica, que é a área que eu desenvolvo até hoje e que, digamos, não vou dizer que é o meu trabalho, que na verdade é o meu hobby, e eu tenho a sorte de fazer como trabalho o que eu tenho como hobby na minha vida. Então, eu me formei na Universidade Federal de Alfenas em 2002, logo, no finalzinho mesmo de 2002, eu me formei em setembro, por ocasião de algumas greves, me formei em setembro, e em dezembro de 2002, eu iniciei o processo seletivo para professor substituto e comecei as minhas aulas como professor substituto em 2003. Naquele momento eu não tinha feito nenhuma pós-graduação e eu tive a sorte de ter muitos professores bons, inclusive os meus antigos orientadores, fazendo o papel de tutor, de mentor no meu desenvolvimento, e foi um momento de muito amadurecimento profissional de como lidar com as pessoas e como enxergar nos alunos o futuro que eles podem desenvolver e como eles são promissores, cada um nos seus nichos. E dentro da farmácia, falar de nichos é algo que é extremamente variado, é algo extremamente amplo. Então eu tenho colegas que se formaram comigo, que hoje são policiais federais, alguns colegas migraram para fazer posteriormente medicina, outros migraram para fazer química, alguns trabalham, por exemplo, como pesquisadores em institutos de pesquisa. Pelo menos metade da turma que se formou comigo atualmente trabalha diretamente na indústria farmacêutica em diferentes áreas, desde assuntos regulatórios até controle de qualidade, design de produto. Então é uma área que te permite uma diversificação muito grande. Então eu coloquei umas figurinhas aqui interessantes, porque o curso de farmácia em si, ele forma um profissional meio que bruxo, meio que aquele profissional que sabe de tudo um pouco, tem uma visão de tudo um pouquinho, ele vai palpitar, porque é uma área realmente que envolve diferentes conhecimentos, desde a química, física, análise instrumental, farmacobotânica, anatomia. Nós acabamos passeando em diversas outras áreas e isso permite o profissional de farmácia se enveredar para áreas que às vezes são um tanto inusitadas. Então, naquele momento eu fui professor substituto em 2003, logo no final de 2003, eu decidi migrar para a pós-graduação, iniciando o mestrado em Química Analítica na USP, e foi curioso porque, nesse momento, eu comecei o mestrado, porém, 6 meses depois eu fiz a conversão de mestrado para doutorado direto. Então, na realidade, o tempo que eu tive de pós-graduação, eu não tive o mestrado, eu saltei o mestrado e fiz o doutorado direto em Química Analítica pela USP, pela Universidade de São Paulo, trabalhando com grupos muito similares àqueles que eu trabalhava na graduação, que eram grupos que tinham muitos físicos, muitos químicos, e poucos farmacêuticos. Então a minha formação foi uma formação um tanto eclética,
em diversos aspectos, né? Principalmente por ter passeado em áreas diferentes. Então, ao longo do doutorado, eu trabalhei com bastante gente mais voltada para a área, digamos, numérica e mais para ciências exatas, né, dentro do universo da química, o que não me afastou das ciências farmacêuticas, muito pelo contrário. Nós trabalhávamos com desenvolvimento de estratégias para análise de fármacos, metabólitos, né, estratégias que poderiam ser, por exemplo, adaptadas a um controle toxicológico, a uma situação de química forense. Então, nesse contexto, eu acabei me encontrando, na verdade, me construindo dentro da química analítica, justamente por conhecer alguns atributos pessoais, por exemplo, curiosidade, interesse em ver detalhes, interesse em dividir situações em partes e depois reunificar num contexto. Então, ao longo do curso de Ciências Farmacêuticas, eu fui observando aquelas disciplinas que eu tinha mais afinidade, aquelas que eu achava um pouquinho mais enjoadinhas de lidar, e é natural que a gente tenha disciplinas que a gente se interesse mais ou menos, é perfeitamente natural, as pessoas são diferentes e as ciências são diferentes, e eu fui me encontrando gradualmente mais dedicado às ciências naturais e ciências exatas, e me afastando um pouco do universo que a gente pressupõe ser o universo farmacêutico, né, por definição. Ao contrário do que a gente imagina, né, essa definição de universo farmacêutico, ela acaba fugindo muito do nosso controle. Tá? Depois do doutorado, eu fui trabalhar com ciência de materiais, com foco em materiais eletroativos, né, principalmente para o design de eletrodos, e aí eu fui fazer meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, né, uma instituição fantástica, uma cidade quase que perfeita, para não dizer perfeita, que o professor Daniel também teve a oportunidade de vivenciar, e certamente ele tem a mesma saudade que eu dos momentos que passou em Coimbra, e a gente aprende formas diferentes de trabalhar, assuntos diferentes, e uma coisa constante nas ciências farmacêuticas, do início do meu curso até a carreira atual, é justamente essa vontade de aprender, esse interesse de resolver problemas e buscar na ciência base, né, a resolução dos problemas. E é por isso que eu falei que esse momento é um momento bastante peculiar e emblemático, porque a pandemia simplesmente revelou uma crise dentro das ciências, que é uma crise de credibilidade, é uma crise de ideal, onde a gente tem que se reinventar e reconstruir os nossos ideais e passar novamente a ter fé nas ciências. Uma coisa que a gente acabou perdendo com o tempo e que não são, né, aspectos contraditórios em si. Então, posteriormente ao meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, eu voltei ao Brasil, fiquei novamente como professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora por um ano e, paralelamente, eu também fiquei como professor na Universidade Presidente Antônio Carlos, uma instituição privada, até que então eu encontrei vagas que meu perfil atendia bastante bem até, e prestei concurso, né? Então prestei 2 concursos para atuar como professor adjunto na Federal de São João del Rei e na Federal Fluminense em 2 semanas seguidas, e optei por vir para a Federal Fluminense por razões pessoais e profissionais. E cá estou desde então como professor da Universidade Federal Fluminense na área de Química Analítica, né, desde 2009. Então eu me tornei efetivo em 2009, e de 2009 para cá, dentro do Departamento de Química Analítica, que é constituído por químicos, nós temos engenheiros químicos, químicos farmacêuticos, né? Atualmente o diretor do Instituto é químico, mas as 2 diretorias anteriores eram diretorias exercidas por farmacêuticos, então nós tivemos sempre um caminho muito aberto e um diálogo muito amplo nas diversidades de formações. Tive colegas oceanógrafos e físicos, mantenho parcerias com colegas da física, ao mesmo tempo que eu mantenho diálogo com amigos que são farmacêuticos que trabalham, por exemplo, com homeopatia, cosmética, aromaterapia. Então, nós temos um esqueleto base dentro das ciências farmacêuticas bastante eclético e que ele simplesmente abre um leque de opções que vai tornar ainda mais desafiador no momento atual de redescoberta, de reconstrução das carreiras, enxergar o panorama que o mercado tem e o que a gente pode agregar e aonde a gente pode aprender, né? Então, dentro desse tempo como professor na Federal Fluminense, eu orientei vários alunos da farmácia, da química, da engenharia química, alguns da biologia, por incrível que pareça. A gente tem essa ideia de que eles não se interessam, mas eles se interessam sim, e a gente acaba conhecendo formas diferentes de pensar,
e que são basicamente convergências de diferentes pontos de visão, como a gente tem naturalmente ao longo de todo o curso da farmácia. Tá? Então imaginem que vocês vão ter uma trajetória que se inicia, mas ela não tem fim, e que o importante na realidade é o caminho de vocês. Desde 2009 até os dias atuais como professor da UF no departamento de analítica, eu exerci funções que são totalmente fora do universo farmacêutico. Eu fui subchefe de departamento, presidente de comissão de segurança, coordenador de estágios na química. Então a gente aprende, né, da mesma maneira que a gente aprende assuntos regulatórios, a gente aprende aspectos administrativos, aspectos, né, das relações humanas, das estratégias de como lidar com o nosso grupo, para motivar o grupo. E isso também faz parte do universo farmacêutico. O farmacêutico ele nunca vai se ver isolado num ambiente onde ele não tem contato com as pessoas. Então, estejam certos que a coisa mais natural na carreira de vocês é ter dúvidas de para onde escolher, o que fazer. É perfeitamente natural não se ter uma definição do alvo que se tem desde o início. Tá? Eu comecei a iniciação científica na química analítica, fui para biologia molecular, fui para microbiologia, voltei para analítica e mantenho bons amigos em todas as áreas, e até hoje a gente troca figurinhas, palpita, né, nos trabalhos uns dos outros, nas carreiras uns dos outros, e o que importa para a gente é literalmente o caminho. Vocês fizeram uma escolha muito bonita, muito importante, que vai demandar bastante interesse, então acreditem que vocês vão ser eternamente aprendizes, assim como eu me sinto eternamente aprendiz, e com certeza eu sei que o professor Daniel também se sente um eterno aprendiz. Então, sejam bem-vindos às Ciências Farmacêuticas, façam um ótimo curso, façam as melhores escolhas pensando sempre no contexto e não tenham preguiça de estudar e evoluir. Tá? O professor Daniel tem meu e-mail, tem as redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato, ter um interesse mais específico no assunto ou outro, ou simplesmente quiser bater um papo, vocês são sempre muito bem-vindos ao nosso grupo. Daniel, obrigado pela oportunidade, forte abraço.